Oiê, gente boa desse canal aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Neste momento, eu posso dizer que 50% desse projeto está entregue, está na mão de todos aqueles que puderem acessar, que puderem passar por aqui no YouTube e através do meu canal, porque a gente chegou na leitura 181 de 365. Sendo assim, chegamos na metade do caminho com muita satisfação de ter conseguido até aqui todo esse conjunto de aberturas e por ter descoberto que tem mais um tantão de aberturas que dá para fazer a próxima etapa realmente acontecer. E se você tem, sei lá, curtido, usufruído, usado, né? Se você tem realmente participado aqui do 365 e dessa jornada, lembra que para mim e para o canal é super importante o seu like, mais do que isso, compartilhar esse vídeo com quem também possa usufruir, mais ainda do que isso, se inscrever no canal e fazer parte dessa comunidade linda. Mais do que isso tudo também, se você quer ficar mais próximo, trocar informações, provocações, invenções e tudo o mais que o tarô permite à mente e ao espírito fazer, você tem como chegar através do link aqui embaixo ou no link no alto do meu canal para um 365 do WhatsApp. Um grupo que já está rolando desde o começo do projeto e por onde muita coisa tem acontecido e super do bem. Então, se você gosta de tarô, se é tarotista, se quer ser, enfim, vai fazer parte lá com a gente dessa turminha super bacana. Mais do que isso, em breve, muito breve, não é? A gente vai estar de novo selecionando as pessoas que estão no grupo, ingressando no grupo ou que ingressaram no grupo. A gente vai fazer mais uma rodada de aberturas sorteadas. Você vai ter uma abertura aqui exclusivamente lida para você. Que tal? Também é uma boa. Então, corre lá que eu te espero do outro lado, lá no WhatsApp, para a gente poder conversar um pouquinho. Combinado? Valeu! A abertura de hoje encerra a semana 26 e, com isso, também, aqui no 365 Aberturas de Tarô, encerra a semana. Nessa semana aqui, na abertura 181, é onde a gente está, que eu já cantei a bola, que eu estou muito feliz, precisa soltar fogos de artifício, abrir champanhe e falar tudo de bom. Nós vamos falar da sacerdotisa revelada. Eu dei o nome dessa abertura e coloquei ela em destaque porque essa era uma prática, eu acho que ainda é a bem da verdade, apesar de estar mais nos livros da Pollack e do Banjaf, eu acredito que tenha sido sempre um grande caminho de aprendizagem você ter uma abertura com o nome ou com o gênero ou os símbolos que cada arcano maior carrega. E essa é uma abertura exatamente pautada nesse olhar, e acho que isso é sempre muito importante, a gente trazer para a pauta do hoje, não é? Do tipo, olha, o cara deixou lá atrás, nós vamos trazer para a pauta do hoje. É uma abertura bacana. Então vamos lá. A abertura idealizada pelo velho Rajo Banjaf, usando a carta da sacerdotisa da Pamela Smith, então é uma sacerdotisa específica, não é do Marselha, é do Rider-Waite Smith, não é? Como pano de fundo e inspiração para revelar segredos e trazer à tona o que está escondido sobre um empreendimento, negócio e afim. Então, pode ser para várias temáticas, não é uma abertura específica, ela só se propõe a revelar o que não está visto. Recentemente, outro grande tarotista, Claudinei Prieto, brasileiro, trouxe essa mesma abertura para o seu lindo trabalho do Novo Tarô de Marselha, que eu recomendo, porque eu acho que é um resgate do Tarô de Marselha, não é, para o mundo do hoje, com a sua vestimenta medieval, mas com o seu incremento de 1910 do Rider-Waite Smith. Então, é um baralho também muito bacana para quebrar um pouco os paradigmas e as cacholas e a gente conseguir conversar com o que é do hoje, mesmo com uma carta tão distante quanto 1700, né, que é o mais conhecido dos baralhos de Marselha, são por volta de 1750. Abertura eternizada e revelada aqui na sua totalidade
Por quê? Porque eu vou falar dos pedacinhos, nós vamos entender por quê, né? Bora jogar? Então, a minha pergunta que fica aí para você que gosta de colocar um comentário, por favor, põe um comentário aí embaixo, gente. Põe um comentário embaixo. Opa, um comentário. Por que um comentário? Por que um comentário? Porque é nos comentários, gente, que a gente consegue ter algumas, algumas respostas, ou a própria provocação da pergunta, para a gente poder ir continuando o nosso bate-papo aqui durante o 365. Então, é super bem-vindo. Mais do que isso, deixa eu andar aqui um pouquinho para diante, andando, deixa eu me tirar do jogo, né? Opa, deixa eu me tirar do jogo e não tirar o jogo de todo mundo. Então, vamos lá. Tarará. Pronto. Então, essa é aquela abertura onde cada localização tem alguma razão de ser, mas não tem uma pergunta por posição. Então, ela é uma jogada mais do tipo conjunto, de cada conjunto, no total, a gente chega a uma observação, uma leitura, uma abertura, uma interpretação. Então, a gente tem 9 cartas para estar distribuindo da forma como está aqui em cima da própria carta. Então, o arcano 1 e o arcano 2, que é um primeiro binômio, são as cartas sobre a cruz no peito da sacerdotisa e fala do paradoxo ligado ao tema trazido, o bem e o mal, o certo e o incerto, que andam sempre juntos aqui. Então, vamos supor que a minha abertura vai ser sobre o meu negócio, a minha empreitada empresarial, negocial, né? E eu vou pôr um olhar em cima disso, tá? Então, já falando que eu vou fechar essa semana não mais falando de amores e relações, vamos para um lugar um pouco mais de sociedades e relações mais negociais, até porque a próxima temporada é férias de julho para quem é garoto, é férias de julho talvez para quem seja adulto. Aí a gente vai ter que dar uma olhada em outros assuntos, talvez de viagem, diferentes temas para a próxima semana. Cartas 3, 4 e 5, que estão aqui em cima, né? Então, para cima, a 3, a 4 à esquerda, a 5 à direita, são referentes às 3 frutinhas e também às 3 fases da lua, da coroa da nossa sacerdotisa, papisa, grã sacerdotisa, não é? Primeiro, porque a carta 3 fala da lua cheia. Então, isso é o que está influenciando, transbordou e é agora. A carta 4, a lua crescente, a influência que está aumentando, crescendo e poderá vir a ser. A carta 5, a lua minguante, a influência que está diminuindo e perdendo força. Combinado? Essa é uma combinação que está assim, a gente segue o chefe. Carta 6, o que está no escuro? Oculto, não visível, mas pode ser temido ou sentido. Então, é o lado dark, está na carta 6, né? A escuridão, vamos colocar dessa forma. A carta 7 é o que está na luz, visível, é apreciado, é bacana. Então, tudo que está na luz está na 7, tudo que está na sombra está na 6. Na carta 8, que é lá embaixo, a barca da lua, que fala do destino, do futuro imediato, do que pode vir a ser. A carta 9, ela vai ficar nessa posição deitada, mas não que ela seja negativa, é apenas um jeito, acho que, de marcá-la também como uma carta importante, porque ela está sobre o livro de sabedoria ou papiro da sacerdotisa. E por isso mesmo é a carta reveladora, ou não de um segredo sobre a questão trazida. E aí, a proposta é assim: se sair um arcano maior, sim, então, será revelado um segredo, basta interpretar esse arcano maior. Aqui tem uma grande dica, uma grande fala. Mas se porventura sair uma carta dos arcanos menores, não tem segredo nenhum sendo revelado. O segredo só haverá uma dica rápida sobre a questão e sem muita importância. A sacerdotisa não revelou o segredo, não é? Então, é como se a gente tivesse livro aberto ou livro fechado. É a carta de número 9. Combinado? E aí a gente vai para a mesa e nós vamos jogar, porque o bacana, né, gente, é bora jogar. Bora seguir lá para a mesa. E agora realmente a gente para aqui um pouquinho. Eu quero ler uma introdução
de um livreto que vem junto com o tarô dos contos de fadas, que é do Victor Valentim e também é aqui do Brasil, também é um projeto brasileiro, e a introdução é muito fofa, e eu gostaria demais de ler para vocês, porque ela combina com o meu lugar até hoje de olhar para o tarô, mesmo com tantos anos, e ter essa sensação. Era uma vez um garoto sonhador que foi convidado pela sua professora para adentrar uma sala extraordinária, onde ele pôde conhecer pela primeira vez um portal mágico chamado livro. Nesse local, sua professora ensinou que bastava ele abrir um livro para acessar outras dimensões, repletas de dragões, fadas, princesas e seres fantásticos. E que em cada um desses livros ele poderia se transportar para outros mundos sempre que necessário. Aqui ele vem, mais uma vez, trazendo uma conexão com sua criança interior e com o poder e a magia de todos os principais contos de fadas, honrando os antigos criadores e criadoras das mais belas histórias que fazem parte do nosso universo. Sejam todos muito bem-vindos ao universo dos contos de fadas dentro do tarô. Sejam bem-vindos ao universo do tarô, que conta tantos contos quanto uma conta pode contar. E aí, vamos nós seguir? Seguir? Então vamos seguir para a mesa. Muito bem, chegamos aqui para a mesa e aí a gente vai organizar. Beleza. Então, lembrando que essa é uma abertura da sacerdotisa revelada nas suas delicadezas, né? Enquanto símbolo, simbologia, desde a barca da lua, a cruz no peito, as três fases da lua na coroa e nas romãs. Sim, essas são romãs. E por enquanto, nessa jogada, é o suficiente não ainda termos realmente o assunto revelado, o segredo revelado no papiro, no caso da Pâmela, que é o livro que está no colo, assim como lá no Marselha. Olha como é diferente, né? A gente tem essa parte do fundo muito estilizada, talvez por esse véu que está atrás, esse pano que está atrás, mas a gente não tem nem as colunas não declaradas, não é? A gente tem uma outra apresentação, dois cinturões com as cruzes, enfim. Vou deixar a minha Marcelezinha aqui para fora, a gente vai estar usando esse aqui como guia, para a gente não se perder. Então, se você tiver aí uma sacerdotisa do Rider-Waite-Smith, você simplesmente usa de guia. Vou deixar aqui no cantinho e vou pegar o Greer, não é que é um rider e que já está todo misturado, está aqui pronto. Vou cortar só para dizer vamos jogar, né? E vou fazer exatamente essa proposta. Por quê? Porque se a finalizadora desse jogo é exatamente ou maior ou menor para ser a grande sacada, no método dos arcanos maiores não é viável. Só arcanos menores também não é viável. Método europeu também não é viável. É o método americano, certo? Então a gente começa tudo de novo. Sobre essa parceria, meu bem, o fácil e o difícil, o paradoxo, o binômio inicial. Aí a gente tem o que a lua cheia traz, lua crescente e lua minguante, né? O que tem para crescer e o que já foi, já se realizou. Aí a gente tem a obscuridade desse assunto ou a luminosidade desse assunto. E o que temos de futuro imediato, não é? Lembrando que agora sim eu posso tirar sem medo a nona carta para ela me falar alguma coisa, seja na grande revelação, seja na pequena revelação. Então, a gente vai compreender também que, para a turma que estava, né, essas aberturas, elas tinham que ter um quesinho de mágico, um quesinho de diferente, de revelador do próprio campo, né? E isso sempre trouxe muita magia. Então, assim, rainha de ouros para falar da minha empreita, lado positivo. Vamos ralar, vamos fazer, vamos sovar, vamos dividir em forminha, depois vamos vender. Então, assim, mão na massa. Hora de trabalhar a energia realizadora, né? E de fazer as coisas acontecerem típicas da Rainha de Ouros nessa minha questão.
O que que não está nessa questão e é um lugar bem não visto, ou que a gente poderia chamar, né, do lado mal, ou do bem estaria a rainha de ouros, no mal estaria o as de taças, ou o certo e o incerto. Não é para ficar perdendo tempo com questões emocionais nessa empreita. Nessa empreita é pôr a mão na massa. Se gosta, não gosta, se é feliz ou é triste. Então, as emoções não estão nesse assunto e nesse negócio, é verdade. Bom, na carta 345, a 3 é o que já temos. Olha, já temos uma iniciativa que até que deu certo, tem pontos positivos, agradou, agrada. Então, vamos ver o que, que ainda pode crescer. Então, pode crescer, talvez não mais, muito mais, né? Porque a gente tem aqui o 4 de espadas. Então, talvez pedindo uma temporada de, ou entrou numa temporada, ou está crescendo uma temporada meio parada, meio quieta, meio complexa. Eu fiz uma pergunta só para todo mundo entender. Eu tenho um bracinho de coisas que eu faço que são ligadas a uma cosmetologia do bem, super orgânica e tal. Então, talvez seja uma temporada mesmo de reclusão, de repensar, de meditar um pouco, de dar tempo ao tempo. E o que, que já foi? O que, que já não deu, já desandou? Houveram muitos debates, houveram muitas tentativas, houveram, da minha parte, né, muitos movimentos, e eles não chegaram bem a lugar nenhum. Então, que eu pare com essas tentativas da forma como eu fiz, desses caminhos, desses enfrentamentos, eles realmente são algo que não volta mais. O lado obscuro, que interessante, né? É o 9 de paus. Então, o lado obscuro é um lugar, talvez, de vaidade ou de uma vontade de que a coisa seja astronomicamente positivo, dê super certo. Sim, existem outros gigantes tomando conta desse lugar, né? É uma empreitada difícil. No lado luz, a própria rainha de paus dizendo: mas quem é teimosa, quem tem vontade, quem quer demais, chega lá. E é interessante, eu uso bastante coisa ligada a óleo de girassol, né, a madeiras como o cedro e copaíba, tem um monte de coisa interessante nessa minha rainha aqui que me ajudou a pensar no meu negócio. Opa, 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 opa. Aí, bom, qual é o futuro? O futuro a Deus pertence e vai depender ainda bastante do quanto as pessoas vão gostar, aceitar, aprender a usar. Não é super simples, não é super fácil. Então, temos ainda uma avaliação do mundo, um novo tempo, não é? Para Via Cosméticos, temos um novo tempo. E não foi revelado nenhum segredo incrível, apenas uma pequena dica do As de Ouros, de que está aberta a temporada da troca, ou da prosperidade, ou de colocar na matéria e trocar e vender. Então, assim, para não desistir, eu acho que principalmente as cartas que vieram no positivo são do tipo: veja o que dá para você ainda investir e fazendo com calma, né? É uma porta aberta. É bem bonito esse daqui, porque esse aqui traz uma porta, né? É um portal aberto de ouros. O portal fechado é o de taças. Então, para eu não confundir com assuntos emocionais, né? Com o meu emocional tem que ficar fora desse assunto, né? Que é um assunto bem negocial. Então, vamos olhar como deve ser e não viajar na maisonese. Mas não tenho nenhum grande evento. Vejam que vocês viram que essa é uma abertura inteirinha de arcanos menores? Na minha geração, quando uma abertura era inteirinha de arcanos menores, é porque ela é coisa do dia a dia, coisa para resolver agora, botar para fazer, né? E bora seguir. E se vocês perceberem a própria mecânica, né? Olha, de ouros, de grandões, a gente tem no final o futuro com o julgamento. Então, a grande maioria aqui tá ouros. Ouros, eu tenho duas. Paus, 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 paus ganha, tem muito a ver com a vontade. E aqui espadas tem muito a ver com questões do mental que precisam ser organizadas. Não é? Quase que eu esqueci que o julgamento é um arcano maior, gente. Boa, olha isso.
Definitivamente, a jogada para mim está resolvida. Eu já entendi alguns pontos bem importantes que eu tenho para olhar, né? E mesmo com um prognóstico imediato não muito bom de que alguma coisa vai andar não muito devagar, continuará sendo, e boa, mas é para insistir, é para persistir, não é? É para esperar novos tempos, então é um plantio para futuro, não é um plantio para o presente. Olha lá. De toda forma, eu acho que ficou bem arrumadinho, não é? Para você também quiser printar a tela, é o que temos para agora. Então, só para quem não pegou, né, tem o Rainha de Ouros, As de Taças, 4 de paus, 4 de espadas e o 5 de paus. Aí aqui eu vou ter o 9 de paus, a Rainha de paus, e eu vou ter o julgamento arcano maior. Na carta 9, na posição 9, que seria justamente a revelação, não é? Entra o lugar lucrativo da vida material como ainda uma oportunidade. Né? Então, não temos nenhum arcano também difícil, a não ser a história do julgamento, que eu sempre falo que é para amanhã, ou então, assim, vale a pena ver de novo, então a gente põe para diante, desde aquilo que eu estou trazendo já há um tempo, mas para a gente acreditar que tem um novo tempo, apesar dos pesares, né? Bora seguir. Então, gente, a gente com isso concluiu mais uma semana. Tá aí o printing da tela para quem precisar ainda. Próxima jogada amanhã, próxima semana amanhã, aqui no 365, Aberturas de Tarô. Valeu, gente boa. Então, um beijo, um queijo e um tarotê para todos vocês. Em té, em té.